Olha só o que a palavra de Deus nos fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Legal. Versículo 7, Aurélio. 7. Vocês corriam bem. Oh meu Deus, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Se nós fosse daquela igreja que mandava falar, diga, vire para o seu irmão e fale aquelas coisas assim, esse era um bom momento e falar assim: você corria bem, rapaz, quem te impediu de continuar obedecendo a verdade? Oh meu Deus. Lelo, vamos para o 13, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, aí também não dá certo. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Pode seguir, Lelo, 14, daí nós vamos embora. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós vamos até o 20, Lelo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne... Não, tá bom já, Lelo. Esse aqui eu vou falar só a semana que vem, das obras da carne e do Espírito. Amém. Só vou te pedir um favor, Aurélios. Coloca para mim o versículo 6. Desculpe, irmãos, a bagunça assim, é que eu não tinha combinado com ele. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum. O que me importa nesse versículo é depois da vírgula. Mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E nos ajuda nessa manhã, Senhor, a nós a entendermos. E entendendo-a, que ela seja aplicada, Senhor, na nossa vida, e que a cada dia a gente seja, Senhor, moldado por ela, Pai, transformado por ela. Nos abençoe e fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, quando a gente fala assim, vou fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala assim que não tem mais lei e que agora a gente está na graça, qual é a grande questão dessa afirmação? Por exemplo, nós somos uma igreja evangélica e a gente vive o evangelho da graça e não o evangelho da lei. Cristo nos chamou para a liberdade, é a nossa pregação. O que vem à tua cabeça e te preocupa? Nada te preocupa. Fátima, o que te preocupa? Porque eu sei que você se preocupa. Nada te preocupa. Um monte de coisa se preocupa. Diga uma, Fátima, para ajudar, que as pessoas que não estão preocupadas, coitadas, estão em perigo e não sabem.
Falta de amor. Mas em relação especificamente, também fico preocupado com a falta de amor, porque esse mundo aqui está perdido. Mas, por exemplo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi isso? Então vou pular carnaval. Como não? Que eu sou livre. A carne. Mas o texto está falando que, mas o texto está dizendo que o carnaval é do diabo, não pode, é pecado? Ah, mas aquela brincadeira sadia, saudável em casa com a família, assim, uma festa. Quando você fala, quando a gente fala do evangelho da graça e da liberdade, você não fica preocupado na questão de o que pode e o que não pode? Como é que eu ensino meus filhos o que pode e o que não pode? Como é que eu estabeleço parâmetros do que pode e do que não pode, quando eu estou vivendo na liberdade da graça? Você não fica preocupado que a igreja vai descambar? A igreja vai descambar. Quer ver? Quer ver? A matriarca. Quando a gente fez, lembra que a gente fez a aula de dança aqui, de forró? A senhora não veio. A senhora ficou escandalizada com o forró. A gente fez aula de dança aqui na igreja para a terceira idade. Eu, o Zé e os caras. E a professora deu aula de forró. Ela ficou escandalizada, ela veio falar comigo. Eu só fiquei escandalizada. E nós arrastamos as cadeiras aqui, ó, e fizemos uma aula de forró. Essa igreja vai descambar. A igreja vai descambar. Nós somos livres ou não? Sim. Olha que bom. Você é livre? Sim. Graças a Deus. Agora, como é que funciona essa nossa liberdade? Você é livre para fazer o que você quiser? Sim. Tá bom. Então, peraí, calma, gente, que aqui, pela ordem, senhor presidente, nós somos livres. A gente pode fazer o que a gente quiser. Vou subir no prédio e vou voar. Eu posso voar? Não. Eu sou livre, mas não posso voar. Mas eu quero voar, irmãos. Eu posso fazer o que eu quiser. Voar eu não posso. Por que eu não posso voar? Porque esse meu corpinho está sujeito à lei da física. E se eu pular do prédio, eu vou me esborrachar lá no chão. Ou seja, eu sou livre, mas a lei da física me impede de voar. Uma lei natural da física me impede de voar. Aí você fala assim: mas eu posso voar de avião. Você pode. Você é livre para voar de avião. Você pode correr agora lá no aeroporto, sentar no avião e sair voando com ele? Pode. Você vai conseguir? Não. Porque existe uma série de leis, de leis e de normas e de regras para você conseguir pilotar um avião. Você vai ter que fazer um curso, tirar um brevet, você vai ter que aprender. Você não sai pilotando um avião assim à toa, você tem que ter um plano de voo, tem um monte de regras. Pode ser que você estude, se prepare, até que chegue um dia que você senta lá e pode pilotar. Você é livre agora para voar, mas não sem antes ter observado uma série de regras necessárias. Nós somos livres para muitas coisas, mas há leis que regem a nossa caminhada. Por exemplo, vou perguntar de novo. Paulo disse que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Nós somos livres? Amém. Denilson, você é um homem livre? Aleluia. Você pode casar com 3 mulheres? Eu quero casar com 3 mulheres, irmãos. Oi, você? Eu não vou perguntar para não causar constrangimento, mas aos homens que aqui estão, se você pudesse casar com umas 3 mulheres,
Não levando em conta a sogra e cunhado, isso não vem junto, tá? Só vem mesmo a mulher. Não vou pedir para levantar a mão, porque isso pode dar muito trabalho depois para consertar. Eu posso casar com 3 mulheres? Não posso. Eu sou livre, mas eu não posso. Ou seja, apesar da liberdade que nós pregamos no Evangelho, nós estamos condicionados a algumas coisas. Muito interessante isso, a gente refletir a respeito disso. Porque a gente está dizendo aqui, a gente está sentando o rei na lei, desde que a gente começou a estudar Gálatas. Mas nós estamos sentando o rei na lei, porque na verdade, no entendimento judaico daquela época, a lei era um instrumento para a salvação. E todas as vezes em que eu tento me salvar pela lei de Deus, eu estou condenado, porque a lei só me condena, a lei não me salva. Quem me salva é Jesus Cristo. Então a gente está apontando esse defeito, dizendo que não, a lei não salva. Não adianta você fazer isso para tentar salvar. E para tanto a gente está dizendo, a gente está livre dessa lei. Mas no fundo a gente percebe que há uma enormidade de leis que controlam a nossa caminhada. E que nós vivemos sujeitos a elas. Então talvez a gente responderia assim: a gente é livre, mais ou menos. Qual a diferença entre liberdade e autonomia? A autonomia é a palavra que vem do grego, autonomos, ou seja, nomos é lei, norma, auto sou eu, né? É como se eu pudesse criar as minhas próprias leis. É você que cria as suas leis? Não. Eu não criei as leis da física, eu não criei um monte de lei, eu estou sujeito a elas. O homem não pode criar as suas próprias leis. O homem não tem vida por si mesmo. O homem não é autônomo, o homem é dependente. O homem foi criado dependente de Deus. A vida do homem veio de Deus. Então esse homem não é um ser autônomo que cria as suas próprias leis e determina a sua própria caminhada. Ele é livre dentro das escolhas que a liberdade lhe permite. Interessante isso, muito interessante. Interessante porque interpelaram Jesus uma certa ocasião em Mateus, no capítulo de número 19, para falar a respeito do divórcio, se podia divorciar ou não. E eis um tema sempre delicado nas nossas comunidades evangélicas: o divórcio. Aí, se você até quiser abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19, vai ser bacana. Eles perguntam assim: Jesus, pode divorciar ou não pode divorciar? Pode dar carta de divórcio ou não pode dar carta de divórcio? Aí queria que você abrisse sua Bíblia lá. Se você quiser colocar aqui Mateus 19, Lelo, versículo 4, só para a gente entender bem esse negócio de lei, irmãos. Quando perguntaram para Jesus se podia divorciar ou não, o que Jesus disse ali? Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e... Leram aonde? Nas Escrituras. Opa! Quando foram perguntar alguma coisa para Jesus, para onde Jesus foi? Para as Escrituras. E quando Jesus vai para as Escrituras, ele fala assim: vocês não leram que no princípio Deus fez o homem e a mulher? Aqui, e o versículo, se você puder colocar no 8 para nós, Aurélio. Vamos dar uma olhadinha no versículo 8. Jesus respondeu: Moisés, que deu a lei ao povo, lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Olha que coisa interessante para nós meditarmos nessa manhã. Na lei de Moisés tinha assim: se a mulher não responder
as demandas e as necessidades, o homem pode lhe dar a carta de divórcio. Isso dizia a lei de Moisés. E os caras vão interpelar Jesus. E Jesus diz: o que fala as Escrituras? A Escritura fala isso aqui. E Jesus fala assim: mas não era assim desde o princípio. O que Jesus quer dizer com não era assim desde o princípio? O que Jesus quer dizer é que antes da queda, quando Deus criou homem e mulher, é para que eles estivessem juntos para sempre. O plano de Deus, no seu princípio, no início das coisas, era que o homem jamais se separasse da sua mulher, porque ambos se completam, os dois se tornam um. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas aí Jesus fala para eles assim: Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. E da onde vem a dureza do coração do homem? Do pecado. No princípio não tinha pecado. Quando Deus cria, é perfeito. Mas quando o pecado entra na história, o pecado, ele corrompe as coisas. E com o meu coração corrompido, eu não quero mais consertar esse negócio aí. Eu quero separar. Eu não quero viver o amor, eu não quero viver a promessa de Deus, eu não quero mais, eu quero separar. Aí o que a lei diz? A lei diz que pode. Mas por que a lei diz que pode? É porque Deus quer? Não, é porque na nossa natureza pecaminosa, pós-queda, as pessoas nem sempre querem andar na graça e no amor de Deus. E por causa dessa dureza de coração, o divórcio existe. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que eu até anotei aqui para não falar bobagem. A lei não é essencialmente a vontade de Deus. A lei não é essencialmente a vontade de Deus, mas como Deus responde à necessidade do homem frente ao pecado. Porque quando Deus cria o homem, Deus cria a lei junto? Não. Deus chama Abraão e começa um povo. A lei vem muito tempo depois. A lei vem ajustar uma realidade de um homem caído. A lei vem ajustar a realidade de um homem caído. Ela pode não ser exatamente o que Deus tinha planejado lá no início, mas a realidade do homem agora é outra. E para preservar e proteger esse homem, Deus dá a lei para que ele não se destrua. Mas essa lei não salva o homem, ela ajuda o homem a não se destruir. Então eu posso dizer que a lei não é essencialmente a vontade de Deus, mas na natureza pecaminosa e nessa realidade corrompida, é isso que dá para a gente um norte para a nossa caminhada. Dá para entender isso ou não? Então, eu sou livre, mas eu não sou autônomo. Eu sou livre para fazer qualquer coisa. Olha, eu não posso voar, não posso casar com 3 mulheres. Tem um monte de coisa que eu sou livre, mas que eu não vou fazer. Dá para entender isso ou não? Ou seja, eu fico mais despreocupado agora, porque a nossa igreja não vai descambar. Mas vamos continuar conversando. Nós lemos no versículo 7 que Paulo falou assim: vocês estavam andando tão bem, vocês vinham correndo bem, de repente vocês descambaram. É o versículo que nós lemos. Aí eu quero lembrar vocês, lembra quando a gente leu lá no capítulo 2 de Gálatas, que Paulo repreendeu Pedro, e falou para Pedro que Pedro não estava andando bem? Vocês lembram ou não? Eu até dei um exemplo aqui da palavra que Paulo usa, é que Pedro não estava andando corretamente. Ou seja, deve ter uma regra para se andar corretamente, se Pedro não estava andando corretamente. Ou seja, deve ter uma lei que determina, uma norma que determina como é que se anda corretamente no Evangelho, para Paulo dizer que Pedro não estava andando direito nessa caminhada.
Ou seja, de alguma maneira, existe uma lei então. Ela não me salva, mas ela existe. Então, irmãos, voltemos à conversa que eu tive com a Fátima no começo do culto. A questão seria eu perguntar o que eu posso ou o que eu não posso? É assim que você leva a sua vida cristã? O que é permitido e o que não é permitido? É essa pergunta que você faz todo dia na tua caminhada, nas tuas orações? É essa pergunta que você quer perguntar para o pastor ou na aula de escola bíblica dominical? O que eu posso, o que eu não posso, o que a igreja permite, o que a igreja não permite? Não é essa a pergunta que deveria ser feita. A pergunta que deveria ser feita, irmãos, era não o que eu posso fazer, mas a pergunta deveria ser assim: quem eu sou? Quem eu sou? No versículo que nós lemos 6 de Gálatas 5, Paulo falou assim, que o que importa mesmo não é a circuncisão ou a não circuncisão, não é ter lei ou não ter lei, o que importa mesmo é a fé expressa pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Vou contar um caso, vou contar uma história. Vocês sabem que eu sou meio descambado. Aí eu estou aqui na igreja, estava um dia aqui na igreja, a gente estava arrumando a igreja para a festa junina, mas como nós é evangélico, não chama festa junina, chama arraial. Tudo bem, a gente ia ter o nosso arraial, e lá em cima os adolescentes estavam ensaiando a quadrilha, que ia ter a quadrilha, noivo, aquelas coisas todas. Aí, e era uma quadrilha moderna, eles queriam colocar a música de um MC qualquer coisa lá, MC Guimê, Guigê, sei lá, qualquer coisa lá, queriam botar a música do tal do MC. Aí deu bagunça lá em cima entre os adolescentes, porque dois irmãos ficaram igual a irmã quando a gente dançou forró. Falaram: oh, meu Deus, crente dança forró? Nós não pode pôr a música do MC qualquer coisa. Então não podia nem dançar quadrilha, né? Quanto mais com a música. Só que as minhas filhas estavam lá no meio, e as minhas filhas conhecem as minhas posturas, muitas delas. Na hora, vão falar com o pastor. Meu pai libera, vamos lá. Aí desce aqui os adolescentes, eu lembro, estava aqui, vieram falar comigo. Pai, pode dançar a música. Minhas filhas não me chamam de pastor, graças a Deus, elas me chamam de pai. Pai, pode dançar a música do MC, pode dançar a música Guimê, sei lá o que era. Aí, irmãos, eu falei assim: pode? O que diz a letra? A letra fala bobagem, a letra fala de sexo, a letra fala de traição. Não fala nada. A letra fala de amor, fala, tá bom. Mas por que vocês estão perguntando? Que todo mundo falando junto, né? Aí entendi. É porque tinha dois irmãos que ficaram assim escandalizados, dizendo que não podia de jeito nenhum, porque é pecado, qualquer coisa assim. E eu fiquei ouvindo eles. Aí eu falei assim: não, claro que pode dançar. Só que Jesus ensina assim para nós, que se eu fizer alguma coisa que escandalize o meu irmão, então por amor a ele é melhor eu não fazer. Então, dentro dessa perspectiva, eu já não posso ser o legislador dos adolescentes. Se eu falo assim, pode, então eu coloquei eles debaixo de uma lei. Quem criou a lei? Eu. Se eu falo não pode, eu criei uma lei. Que lei que eles estão obedecendo? A minha. Quem é o Deus deles? Eu. A questão não é se eles podem ou se eles não podem, porque o que Paulo vai dizer no versículo 6 é: a questão não é a circuncisão ou a não circuncisão, a questão é a fé que se expressa no amor a Deus e no amor ao próximo. Se a questão é a fé, não é o que eu posso ou o que eu não posso, é quem eu sou. Se sou o filho de Deus, nascido de novo,
É isso que realmente importa na minha caminhada. Sendo eu quem eu sou, isso vai determinar os meus passos. Aí eu respondi para eles: agora vocês subam e conversem entre vocês, sabendo que Jesus diz que a gente não pode escandalizar por amor ao próximo. Vocês decidam se vocês querem cantar ou não. E eles subiram, decidiram. Na hora da festa eles desceram e fizeram a quadrilha. Eu fiquei esperando para ver na quadrilha se a opção deles teria sido a opção de não pôr a dança, mesmo sabendo que eles podiam, que não havia nada que lhes impedia, mas se fizessem isso, iriam ferir aqueles 2 adolescentes. Eles não cantaram, eles não colocaram a música, e dançaram a quadrilha sem colocá-la. A decisão foi deles, sabendo que se fizessem aquilo, eles iriam ferir o irmão que achava que não podia. Não está em discussão se pode ou se não pode. O que está em discussão é: eu não quero ferir o meu irmão por amor a ele, porque eu te amo. Cara, você fica escandalizado porque come esse negócio? Então, cara, não vou comer por amor a você. Olha o que Paulo diz para a gente, que o nosso novo nascimento em Cristo, a nossa fé, a nossa escolha pelo amor é que vai determinar a nossa caminhada e o modo correto de eu andar. Essa liberdade é muito diferente da autonomia. Na verdade, eu sou livre, mas uma vez livre eu me fiz escravo de quem? De Deus. Quando eu digo que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo momento da escolha que foi nossa pela fé é que eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, voluntariamente, exercendo a minha liberdade, eu me fiz servo de Deus e servo do meu próximo, do meu irmão. O que determina a minha caminhada correta é se eu estou realmente sendo servo do meu Deus e servo do meu irmão. Na fé expressa pelo amor. Cara, que demais isso! Então eu não fico perguntando para o pastor ou para a igreja se ela permite ou se ela não permite. Se a igreja disser para você se permite ou se não permite, a igreja criou uma lei. E se a igreja criou uma lei, você não é livre para escolher. E se você não é livre para escolher, então você está escravizado. O homem podia pecar lá na criação? Podia, tanto é que ele pecou. Ele pecou. Sabe o que é difícil para nós? É que nós queremos criar regras e impedir que as pessoas errem, porque a igreja não está preparada às vezes para lidar com o erro das pessoas. E como a igreja não está preparada para lidar com o erro das pessoas, a igreja prefere criar regras e fechar os seus olhos e produzir pessoas hipócritas e falsas. Porque se você vir para a igreja bonito, arrumado, com roupa de domingo, der glória a Deus, der o seu dízimo, levantar a mão, está tudo certo, não quero saber se está pecando ou não. Mas isso é uma hipocrisia. Isso não está formando um cristão, está formando um fariseu, um hipócrita, um picareta, um sem vergonha. E eu posso obedecer todas as coisas direitinho e mesmo assim ter um coração corrupto. Posso ou não posso? Eu posso. Por que eu posso ter um coração corrupto, irmãos? Porque regras não mudam coração. Regras não mudam coração. Porque a lei, ela consegue ir cerceando você, ainda que o seu coração não esteja transformado. Mas vez ou outra você é traído pelo teu coração. Quando você chega no teu limite, há momentos que porque você não consegue controlar, é a tua natureza. Dá para entender isso ou não?
Então eu posso ser um crente que obedece todas as regras direitinho, mas o meu coração ser um coração podre, completamente podre. E o que Paulo está dizendo aos Gálatas, e o que Cristo diz para nós em todos os evangelhos, é que a questão não é eu obedecer regras, a questão é se o meu coração é um coração transformado. Aí domingo passado eu saí do culto, a pessoa falou assim: pastor, o senhor falou, é isso aí que o senhor falou mesmo. O que importa é o que nós temos no nosso interior, é o bem e o mal que está, sabe, a gente que decide e tal. Eu falei, não foi bem isso que eu falei, mas é mais ou menos isso aí. Não fosse a palavra de Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração do homem, e ele é desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Eu achei que o Lelo já tinha até colocado, mas olha só, irmãos, dá para eu confiar no meu coração? Dá para eu confiar no meu coração? Não dá, porque ele é corrupto, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Você é uma boa pessoa? Sim, mas agora com a mão na consciência, dá para confiar no teu coração? Não. Dá para confiar nessa coisa interior que me diz se é certo ou errado? Porque o meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. O nosso coração, o nosso ser foi corrompido pelo pecado. Não dá para confiar na gente, irmãos. Mas nem em você, pastor, nem em mim. Mas no Zé da Fátima dá, porque ele já tem quase 70. Não dá para confiar também. É experiente, já é senil. Não dá para confiar. Quem mais aí? Não dá. Por quê? Porque o nosso coração é um coração enganoso. Então a questão, irmãos, não é só seguir um instinto interior, porque uma coisa é a teoria que eu aprendia na igreja, outra coisa foi aquela minha prática naquele dia que eu estava de coração cheio, irritado, cansado, eu estava nervoso, e naquele dia a prática natural do meu coração foi bem diferente daquela teoria que eu tinha aprendido na igreja. Entre a teoria da igreja e a prática da minha vida havia um abismo. E Paulo vai dizer assim: Pedro, você tem toda a teoria, você aprendeu com Jesus, mas nesse momento a tua prática está errada, elas não estão casando. E quando eu consigo casar e encontrar o equilíbrio entre a teoria e a prática, eu talvez encontre aquilo que Paulo falou para Pedro: entre a teoria e a prática existe uma boa caminhada correta. Mas essa caminhada correta, que é a associação entre o que eu aprendo na prática, ela não deve ser regida pelo meu coração somente, porque o meu coração é enganoso. Mas se eu me subjugar a uma lei, então eu sou escravo. Aí eu vou falar para vocês, como a última parte da nossa pregação, que esse é o convite da graça de Deus. Aí vou dizer para você que isso aqui que eu vou falar agora é o capítulo 4 de Gálatas, que nós não lemos, mas que eu vou deixar para você ler em casa. O capítulo 4 é aquele que Paulo vai dizer que Deus nos tornou filhos pela fé. A pergunta não é se eu posso ou se eu não posso, a pergunta é quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E por que eu sou filho de Deus? É porque eu obedeço qualquer lei religiosa? Não, eu sou filho porque Deus me chamou pela graça e pela misericórdia, e eu atendi esse chamado pela fé. E eu ser filho faz com que a minha caminhada agora seja ponderada por um novo nascimento. Mas aí eu te pergunto, naquele dia eu fiquei nervoso e falei bobagem,
Como é que eu conserto esse coração nervoso que fala bobagem? Quem pode me dar uma ideia? Ensina mais lei para ele, lê mais a Bíblia para ele. Como é que eu corrijo esse coração tranqueiroso que eu tenho dentro de mim? Só tem um jeito, irmãos: matando. Tem que matar. Mas se matar, acabou. Sim ou não? Não. Não. Aqui, irmãos, está para nós a imagem do batismo, do nosso batismo nas águas. Quando você desce as águas do batismo, o que você está dizendo? Que você está sendo sepultado, você está morrendo com Cristo. Está acabando tudo? Por que não acaba tudo? Porque Cristo foi ressuscitado da sepultura pelo poder de Deus. E quando eu me levanto das águas do batismo, o que eu estou dizendo? Eu, com o meu velho coração, morremos, e pelo poder de Deus eu estou nascendo de novo, uma nova criatura. Ou seja, irmãos, naquele dia eu percebi que aquele coração ainda não tinha morrido e precisava morrer. O exercício da simbologia do batismo é alguma coisa que acontece todo dia na nossa vida, quando nós nos deparamos com a realidade do nosso coração enganoso e o expomos a Deus e dizemos: Senhor, isso aqui não corresponde a um coração transformado, e se eu andar por esse coração, a minha prática vai ser errada, e para eu voltar para esse caminho correto, eu preciso que essa parte do meu eu seja sepultada. Eu não quero ser assim, eu quero me converter, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura. É que a gente fez isso um dia na vida, no atacado: entrega a minha vida para Jesus, amém. Mas no varejo, irmãos, tem que fazer todo dia, porque todo dia eu me deparo com um monte de coisa de prática da minha vida, e todo dia eu percebo o quanto a graça de Deus é gigantesca, que todo dia eu paro diante dele e digo: Senhor, misericórdia, olha como é o meu coração. E ele vai dizer: eu sei, mas você quer ser transformado? Eu quero. Então eu transformo você pela graça. Deus não nos chamou, nem nos amou porque éramos bons ou perfeitos, mas porque Ele nos amou. E todo dia Ele nos convida a morrermos e nascermos de novo. É mais fácil a igreja dizer se eu posso ou se eu não posso, porque eu não preciso olhar para o meu coração e reconhecer que eu sou uma pessoa corrompida. Mas isso não vai salvar a gente. O que realmente determina a nossa caminhada correta e a nossa liberdade é quando eu olho para mim e percebo que eu estou errado, e pela fé, em amor, eu ajusto a minha caminhada em submissão a Deus e ao meu próximo. É só assim, irmãos, que a gente vai andar corretamente. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Na verdade, estamos sendo reconfigurados pela graça de Deus a cada dia, um pouquinho por dia, e em doses homeopáticas, porque se fosse uma vez só, nós não ia aguentar. É quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, que mais nós enxergamos os nossos defeitos. Porque se a gente se visse de uma vez só, do jeito que nós somos, eu acho que nós não ia aguentar. Nós ia ter uma síncope, uma parada cardiorrespiratória, e nós ia morrer. É devagarzinho. É sempre devagarzinho. É por isso que a graça e o amor de Deus são tremendos, e que o amor de Deus não tem medida sobre nós. E Deus hoje está convidando a cada um de nós a quebrarmos toda e qualquer escravidão da nossa vida, para que nós possamos ser servos e escravos
dele. E que essa caminhada também se reflita no serviço ao nosso próximo. E que pela graça de Deus, quando confrontados com o nosso coração enganoso, encontremos a possibilidade da morte e da ressurreição a cada dia. E entendamos que sim, somos livres, mas pela fé em amor, optamos por ser servos. E só seremos realmente livres ao nos tornarmos escravos de Deus e do nosso próximo. Porque se não for assim, seremos escravos de nós mesmos, das nossas vontades, e estaremos vivendo à procura de saciar a nossa própria vontade humana. E isso é o laço que quer nos prender e nos tornar escravos. Amém, irmãos?